A Fera do Mar não é a melhor animação que você já viu e nem mesmo a melhor dos últimos tempos, mas definitivamente é a mais corajosa. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o filme, a animação lançada na Netflix, chamado A Fera do Mar. E falaremos sobre esse filme com spoilers do final. Na verdade não é um filme nem um pouco complexo, não é spoiler, mas enfim, todos os acontecimentos que tem ali, a gente vai passar por eles. Caso você tenha alguma curiosidade em assistir antes de ver esse vídeo, vá lá. Mas eu sei que muita gente não foi porque muita gente não viu essa animação ainda. Esse filme se passa na Era Marítima. Existem os caçadores de monstros e, por sua vez, existem os monstros que são caçados por eles, que são monstros, criaturas marinhas gigantescas, horripilantes e assassinas. Acompanhamos ali inicialmente Jacob. Jacob está numa tripulação que é liderada pelo grande Capitão Corvo e ele navega ali num dos navios mais conhecidos, tem muitas e muitas histórias de vida lidando e matando esses monstros perigosos mundo afora. Cadê o som, gaiteiro? No começo do filme, a gente vê uma situação. Aquela tripulação está procurando, caçando a Bravata Vermelha, o monstro mais cruel que já andou por todos esses mares, que roubou até mesmo os olhos do capitão 20 anos atrás, e ele está em busca de vingança. Agora terei minha vingança. Mas uma outra tripulação precisa de ajuda dele naquele momento. Então, por mais que o capitão queira sua vingança, ele acaba retornando e salvando aquele barco que estava sob ataque. Meu Deus, é o inevitável. Estamos salvos, Graúna! Fica ali muito claro que existe esse código de honra entre os caçadores, que eles sempre vão se ajudar, não importa o que aconteça. E o Jacob é, de certa forma, o filho do capitão. Ele foi criado pelo capitão, ele foi encontrado quando era criança, então ele vai herdar aquele navio. O capitão tem bastante orgulho dele, ele é bastante famoso, as pessoas gostam dele. Então somos apresentados a segunda personagem, e talvez a mais importante da história, a Maisie. Aí! Quem tá contando a história? A Maisie é uma pequena garotinha órfã e perdeu seus pais dentro de algum outro navio que estava caçando monstros por aí. Ela sonha pelo dia que ela vai entrar em uma grande tripulação e fazer a mesma coisa. Afinal de contas, ter esse tipo de contato com a morte é viver. Você passar várias experiências ali em que sua vida está em risco te faria ter essa sensação da vida cada vez mais forte. E não se esqueçam, quem não se arrisca a morrer não sabe o que é viver. E ela é uma garota bastante descontraída, bastante engraçada, tá ali tirando o sarro do Jacob quando encontra ele, e ela gosta muito de história. A gente vê que ela tá sempre lendo os livros, ela tá sempre relacionando as coisas que ela leu com a vida real e tentando ali entrar no barco. Mas obviamente o Jacob recusa porque afinal de contas ela é uma criança, não teria lugar naquela situação. Mas você entrou no navio quando tinha a minha idade. E olha pra você agora, você é uma arma contra a criação mais sombria da natureza. É o que diz na página 92. Acontece que o que a gente já imagina que vai acontecer, realmente acontece, né? Ela vai pra tripulação escondida e é isso. Mas antes disso, ocorreu o encontro ali do Capitão Corvo com os reis. Mas há uma coisa que não estou vendo aqui. O chifre da Bravata Vermelha. O rei e a rainha tinham montado ali um sistema, um grande navio, uma coisa inacreditável para caçar esses monstros e colocaria todos os caçadores em aposentadoria. Eles não precisariam fazer mais nada, eles não iriam fazer mais nada, eles iam ser imprestáveis. Afinal de contas, eles tinham esse barco poderoso com o Comodoro deles lá navegando. E é um cara bastante gente ruim, sabe? Aquela boa dinâmica que a gente vê de uma pessoa da elite que tá menosprezando um cara que trabalha para eles ali enfim, marinheiro pirata, praticamente. Está na hora do senhor sair, capitão. Sua era acabou. E aí fica uma competição. Quem conseguir matar a Bravata Vermelha primeiro vai prevalecer. Então voltamos pro navio. O Capitão Corvo vai com sua tripulação, que seria sua última navegação. Ele quer matar a Bravata e depois entregar o navio pro seu filho para que ele continue as aventuras. E temos ali
um problema, né? Que é a menina que entrou escondida dentro do barco. O capitão gosta dela, vê a braveza que ela tem ali e fala, não, essa menina aqui é porreta, então ela vai com a gente. Enquanto, né, o Jacob fica com o pé atrás, porque afinal de contas é uma criança colocando a vida em risco. Meus parabéns, capitão no futuro. Eles encontram a Bravata. A Bravata é um bicho gigantesco, absurdo. Eles jogam um monte de arpões nela, saem correndo junto com ela e ela começa a afundar aquele navio que estava perseguindo-a. Nesse momento, tem uma situação ali que o capitão queria continuar até o fim para poder matar a Bravata e isso faria com que o barco provavelmente fosse destruído e que pessoas iam morrer dentro da tripulação. Então a menina Maisie decide cortar a corda. Isso faria com que a Bravata se libertasse, mas que as pessoas lá dentro ficariam vivas. E o capitão é pontualmente contra isso e deixa muito claro que se ela fizer, ele vai matá-la. Maisie Bramble! Corte essas cordas e eu te mato por covardia! E no fim das contas, o Jacob tem a possibilidade de impedir a menina de cortar a corda, mas ele não o faz, porque ele realmente também acredita que salvar as vidas seria mais importante. Eles acabam caindo na água por conta disso, e quando o capitão, furioso, se restitui dentro do barco e aponta a arma pra menina, Jacob fica junto com ela, e então os dois são engolidos pela Bravata. Jacob! Que não os matou, né? Ele ficou dentro da boca daquela criatura. E eles caem ali numa ilha que tem outros monstros. Monstros marinhos, demoníacos e malignos. Vocês não são tão ruins. Eles encontram um pouco desses bichos, veem um pouco da variedade deles tem ali, eles tentam sobreviver de alguma maneira e no final das contas querem voltar, né? Voltar pra civilização. A gente conhece um pouco mais da história da menina, que ela é órfã, as coisas que aconteceram e eles vão desenvolvendo uma relação ali um pouco mais próxima. E no meio de uma situação ali, um outro monstro marinho caranguejão aparece pra matar os dois e a Bravata Vermelha vem protegê-los mais uma vez. Então eles percebem que quando ela engoliu os dois, não foi porque queria matá-los, foi para proteger da arma do capitão. Então a pequena Maisie, principalmente, começa a enxergar a Bravata com olhos diferentes. Ela sempre viu por aí, ela sempre leu por aí que aquelas criaturas eram monstros marinhos, sanguinários e cruéis, mas ela tá vendo as coisas de uma maneira um pouco diferente. O mundo é grande, Jacob. E você não sabe de tudo. E bom, no decorrer do filme vai acontecer o que a gente já imagina. Temos muitas cenas bonitas ali, deles ficando mais próximos. A Bravata começa a ajudar eles querem retornar pra civilização e a Bravata vai levar, sem nenhum tipo de problema. E o filme se desenrola meio que do jeito que a gente espera mesmo, né? Não é aquela coisa inacreditável, surpreendente. Basicamente a Bravata tem bastante ódio da humanidade, porque a humanidade sempre mata os monstros marinhos e ela tá sendo caçada desde sempre, por ser uma criatura grande e forte. E os caçadores de monstros sempre existiram e sempre estão ali, caçando esses bichos o tempo inteiro. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, que onde vem a coragem do filme, onde vem a parte principal, é a parte da mensagem final. Porque a gente acompanha muito pelos olhos da Maisie, a menina que leu os livros, a menina que viu as histórias, a menina que achou as coisas incríveis. Só que ela começa a perceber que as histórias que ela leu não são necessariamente verdades ou são distorções da verdade. Os monstros que ela temia, os monstros que mataram sanguinariamente até mesmo seus próprios pais, não eram monstros sanguinários. Eram vidas tentando se manter vivas. Eram criaturas que estavam reagindo ao ódio que era colocado contra elas. Até mesmo na própria história do livro tem uma cidade que foi destruída pelos monstros e teria sido ali que começou, né, o período dos caçadores de monstros. Ela acaba descobrindo que nunca existiu aquela cidade. Então aquela história é uma mentira. E se é uma mentira, ela foi contada por alguém para algum tipo de benefício. E no momento final do filme, quando a Bravata foi capturada, quando ela vai ser exposta lá pra todo mundo, quando ela vai ser assassinada, Jacob e a garota se colocam na frente dessa situação e a garota vai criticar e dialogar e discutir com o próprio rei no meio daquilo. E é onde vem o discurso mais forte desse filme inteiro. Essa guerra foi iniciada pelos reis e rainhas que vieram antes.
E com cada mentira, o império deles cresceu. Um filme que coloca uma garotinha numa situação dessa, dizendo que a história que eles construíram até ali é uma mentira, que essa mentira foi cravada de muito tempo atrás por muitas outras pessoas, por muitos reis que tinham muito benefício disso, e isso se manteve até os dias de hoje, porque as outras pessoas continuam tendo benefício financeiro até com essa história. Agora esse povo está no mesmo pedestal, contando as mesmas mentiras. E a gente tem a parte que é colocada o filme inteiro sobre a Irmandade dos Caçadores. Os caçadores, ao mesmo tempo que estão ali se ajudando e ajudando o reino, teoricamente, são mal vistos pelo reino. São a ralé, são pessoas sujas, são pessoas pobres, por mais que elas estejam, entre muitas aspas de novo, ajudando o reino, porque elas caçam as criaturas, certo? Mas ainda assim são odiadas pela elite dentro daquele país. E existe uma frase até de antes do filme que é muito interessante, que é dita em outros momentos. Quando a gente vai falar de familiares, principalmente dos familiares da própria Maisie, que morreram lutando contra os monstros e tal. Fica ali muito claro que todos enxergam eles como heróis. Afinal de contas, morreram lutando contra monstros absurdos, tudo mais. E a conclusão disso que eles deixam ali é: sim, eles são heróis. Mas heróis podem estar errados. Seus pais morreram como heróis. É no que eu quero acreditar mais. Acho que dá pra ser um herói e estar errado. Isso eu achei muito interessante já desde esse primeiro momento, quando teve essa frase. Eles realmente são heróis, mas heróis podem estar errados. Eles eram heróis. Mas dá pra ser um herói e estar errado. E é muito interessante ver isso do ponto de vista de um filme principalmente americano. Quando a gente vai pensar em heróis de momentos assim, momentos de guerra, que é basicamente o que o filme tá retratando aqui. Imaginar toda a construção da figura heróica de pessoas que participaram de guerras, que fizeram um monte de coisa pra proteger outras pessoas, pra proteger a família, pra proteger qualquer outro tipo de coisa, e que realmente foram heróis de algum ponto de vista, mas que podem estar errados, e que nesse caso estavam errados. E novamente, ver isso dentro de um filme americano, que é o país principal da construção da figura do herói, e que é o país que mais participou de guerras e de guerras questionáveis até o momento, é muito doido. É muito forte, e isso dialoga diretamente com esse discurso final, onde a gente tem novamente uma garotinha órfã, uma garotinha preta, colocada nesse momento, dizendo que os reis criaram essa história nunca foi desse jeito, e o jeito que eles contam essa história faz com que as outras pessoas pobres fiquem se matando o tempo inteiro pra que os reis continuem no poder daquela mesma forma, sabe? É o tipo de coisa que parece que o filme até na verdade foi montado pra esse discurso. O discurso é muito mais forte do que o restante do filme, por mais que o filme seja bonitinho, por mais que seja legal, mas tudo se caminhou pra essa mensagem, pra essa conclusão, pra esse discurso. Quem é você para caluniar seu rei e rainha com tamanhas falsidades? Você não tem o direito de falar! Tenho direito sim! Então assim, A Fera do Mar não é aquele filme que vai ser inacreditável, que vai mudar sua vida, que você vai levar pro resto da vida com muito... Talvez não, talvez sim. Mas sem sombra de dúvidas, colocar alguns discursos assim em filmes infantis e com um contexto ali muito bem embasado é interessante. No mínimo, interessante. O seu reino foi pago com o sangue deles! E com o sangue delas! Ponham um ponto final.